O movimento Maio Amarelo surgiu com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Sobre isso, vamos conversar hoje com o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Luiz Diego Soares. Olá, Luiz Diego, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Olá, tudo bem? Obrigado a vocês pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Então nos conta qual é o principal objetivo do Maio Amarelo aqui em Bagé. O principal objetivo que nós temos aqui na cidade é divulgar ações de conscientização à população, né, Bruna? A gente tem um trânsito bem perigoso na cidade, muito pela falta de responsabilidade dos motoristas. Então a gente busca trazer ações de conscientização, de educação no trânsito, envolvendo diversas idades, não só os motoristas, como também crianças. Então esse é o objetivo do Maio Amarelo, tentar trazer mais consciência aos usuários do nosso trânsito, para que a gente possa ter uma convivência mais harmônica nessa área. E de acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária, 90% dos acidentes são causados por falhas humanas. Que tipos de ações a campanha desenvolve para reverter esse quadro? Exatamente o principal. Muita gente às vezes nos questiona lá na secretaria, e com todo o direito, não se tira isso, a questão da sinalização, de a gente fazer um investimento maior em sinalização. Porém, mesmo havendo sinalização, não há o respeito por parte dos motoristas. Há a falta de consciência, a falta de respeito a essa sinalização que determina velocidade, determina conversões, orienta o trânsito. E ao não respeitar essa falha humana, que às vezes nem é falha, às vezes é uma questão, né, mesmo intencional, ocasiona diversos acidentes. Então a gente busca, através das campanhas e com a fiscalização também, tentar corrigir isso aí, mas que na verdade acaba saindo da nossa alçada, porque nós não temos como conduzir um veículo pelo motorista ou por outro. Então a gente tenta principalmente chamar a atenção nesse Maio Amarelo, onde se dá mais mídia para isso, mas que são atividades que nós acabamos desenvolvendo durante o ano todo. Conscientização e fiscalização para tentar evitar esse número de acidentes e as falhas humanas. E também existem ações voltadas para o público infantil, né? Nos conta um pouco como é que é o Maio Amarelo Kids. A gente desenvolve ações nas escolas, né? Com orientação com o mini trânsito, para já tentar dali daquelas crianças, daquele público ali, formar, quem sabe, futuros condutores, formar cidadãos mais conscientes para o trânsito. E eu brinco, serão futuros condutores, mas também fiscais na atualidade, porque no momento que um filho cobra um pai, a tendência é que o pai fique constrangido com essa cobrança feita pela criança e acabe tomando decisões melhores no trânsito, respeitando mais. Então a gente investe nesse sentido com o público infantil nas escolas, para que nós possamos formar cidadãos melhores para o nosso trânsito. Muitas vezes acontece, né? Tem muitos depoimentos, né? Que os filhos começam a dizer para os pais: pai, não pode dobrar aqui, pai, tem que usar o cinto. Exatamente. E aí eles já... Exatamente, a gente leva o mini trânsito à escola com a sinalização adequada, eles brincam com as bicicletas, mas ali estão sendo orientados pelos agentes, brincando e aprendendo com uma sinalização, que tem que respeitar a faixa de pedestre e cobrar do pai depois. E um relatório do Detran aponta crescimento no número de vítimas fatais no trânsito aqui em Bagé. A que tu atribui esse aumento e qual seria a medida a ser tomada para a redução desses índices? De que forma essas medidas podem ser aplicadas? Bruna, a gente não tem dúvidas que esse aumento é pelo aumento da irresponsabilidade dos condutores. A gente fiscaliza, e infelizmente, nós tínhamos até recentemente aquela máxima de que tem que fiscalizar, bater no bolso para que a população, para que aprenda. E hoje nem batendo no bolso não está adiantando. Muitos infratores são autuados e insistem naquelas infrações, são autuados novamente diversas vezes e não aprendem. Pelo contrário, às vezes até acham que são perseguidos, como a gente ouve às vezes na secretaria, que os agentes estão perseguindo eles. Mas não, as infrações estão se repetindo mesmo sendo autuado e financeiramente sendo prejudicado. Então, nós temos essa irresponsabilidade que está fazendo com que nós tenhamos esses resultados negativos no nosso trânsito.
A gente pode apontar o aumento da frota, por exemplo, como um dos fatores para o aumento do número de mortes no trânsito? Também, com certeza. Quanto mais veículos nós tivermos nas nossas ruas, mais atores podendo provocar acidentes fatais nós teremos. Isso aí, com certeza, faz parte desse aumento negativo. Bagé vem discutindo há algum tempo ações do Plano de Mobilidade Urbana e do Plano Diretor, que prevê intervenções do poder público para os próximos 20 anos na questão do trânsito, né, readequações. Que ações que já estão sendo feitas e o que a gente pode esperar a curto, médio e longo prazo? Nós já estamos modificando estacionamentos e sentidos de via. Nós modificamos aqui na General Osório um sentido de estacionamento entre a Dr. Pena e a Dr. Veríssimo, e vamos ampliar para a General Osório, colocando todo em sentido paralelo. Toda a General Osório vai ficar. A próxima, outra modificação que nós temos a curto prazo é a quadra da Avenida 7 de Setembro, também entre Dr. Pena e Dr. Veríssimo, ali, a quadra onde tinha os restaurantes ali, a Rádio Cultura. Também vai passar no sentido paralelo. São ruas mais estreitas. Ruas mais estreitas. O plano de mobilidade urbana prevê isso, e vale sempre a pena frisar que não é nada sendo feito da cabeça do prefeito ou do secretário. Não, o estudo realizado por pessoas técnicas da área de tráfego, engenheiro, arquiteto, urbanistas, prevê essa modificação desse sentido de estacionamento para paralelo, onde é oblíquo hoje. E ali nós já temos o pedido também dos bombeiros e da empresa de coleta de lixo, porque dificulta a mobilidade deles, o acesso deles, e no caso dos bombeiros até uma questão de segurança, né? No caso de um acidente, poder não ter acesso, de um incêndio não ter acesso ali, porque o estacionamento não permite que o caminhão passe. Então a gente vai fazer essas modificações em breve. A Dr. Pena vai ficar toda em sentido de mão única até a Emílio Guilain. Hoje elas são 2 quadras, compreendendo da Barão do Triunfo até a 7 de setembro. Nós vamos ampliar até a Emílio Guilain, deixar toda em sentido de mão única, para complementar o que foi colocado lá já há algum tempo, e para também poder possibilitar aos condutores para que eles, por exemplo, aqui na 7 de setembro, não precisem fazer um contorno no poste para quando vai, por exemplo, subir a Avenida 7. Eles já possam cortar o poste. Quem vai seguir na reta pela Dr. Pena ou a Avenida 7 de setembro em direção ao cemitério, já pega à direita. Quem vai subir a Avenida 7 de setembro em direção à Praça do Coreto, à Praça Esporte ali, já pega à esquerda. Então a gente vai tomar essas medidas a curto prazo no Plano Diretor de Mobilidade Urbana. E deixa eu te perguntar, quando vocês fazem essas alterações, assim, tem um tempo para as pessoas se adequarem, para não sofrer infrações por um determinado tempo? Porque às vezes acontece, né? Você está acostumado a dobrar em uma rua, mas ela passou a ser mão única e tu acaba fazendo aquela conversão de um modo errado quando foi recém-feita a troca, assim, qual é o tempo que o pessoal tem para se adequar? Nessa modificação a gente faz a avaliação de como a população vai se adequando ali. Por exemplo, essa modificação que nós fizemos na General Osório, em uma semana já estava todo mundo ali obedecendo, porque tu via os veículos estacionados, os agentes ficavam ali orientando, mas em uma semana, questão de uma semana, já estava tudo pronto. Se nós detectarmos nessas outras da Dr. Pena, por exemplo, que serão mudanças mais longas, né? Se nós detectarmos que há necessidade dos agentes ficarem, até porque vai ter a mudança do sentido da via por mais tempo, eles ficarão por mais tempo até que nós consigamos ver que já está o público ambientado. A modernidade ela exige que os gestores pensem em formas sustentáveis de mobilidade urbana também. Que ações que o município planeja no que tange ao transporte coletivo e a questão do uso de bicicletas, por exemplo? Sim, aqui na própria General Osório, onde a gente já fez essa ampliação ali, e vamos ampliar as demais 3 quadras que estão faltando, já aproveitamos também e encaminhamos um pedido para o setor de engenharia do município para que veja a possibilidade da criação de uma ciclofaixa ali. Porque a rua acaba ficando mais larga mesmo, e a ciclofaixa dos 2 lados, ela permite que os ciclistas sejam direcionados para ali. Hoje eles já usam, né, de qualquer maneira, de forma compartilhada, só que não tem uma delimitação. No momento que nós delimitamos, vamos dar mais segurança a eles, dar a possibilidade dos ciclistas utilizarem com mais propriedade aquela área, sem tirar a mobilidade dos veículos, mas também ofertando a questão da possibilidade para os ciclistas. E no transporte coletivo a gente mantém uma fiscalização
intensa buscando sempre melhorar a qualidade para que a população busque usar. E isso é o que nós podemos fazer. A gente está sempre em conversa com as empresas para que eles modernizem as formas de atendimento, modernizem os veículos. E é dessa forma que nós trabalhamos dentro desses modos, meios de transporte sustentáveis. Mas dando uma atenção bem grande também para a questão das bicicletas, que nós ainda entendemos como deficitário. Essa da General Osório, por exemplo, a intenção é fazer uma ciclofaixa de lá da Avenida Espanha, onde já existe, dando a sequência por toda a General Osório até próximo ao ginásio Militão ali, para que nós possamos ter um bom trecho de ciclofaixa na cidade, onde hoje ainda não existe. Uhum. E dados de 2017, eles apontam que a maioria das 1.741 vítimas fatais nos acidentes no estado são homens, entre 21 e 24 anos. Motoristas que, em tese, recém saíram dos centros de formação de condutores. Seria o caso de pensar em mudanças na formação desses motoristas? Isso a gente tem que... nós conversamos já aqui com o pessoal do CEBAL, mas eles são profissionais extremamente capacitados que são regidos pelo que a legislação federal impõe, né? Então, com certeza faz parte da sociedade, numa dessas, começar uma discussão buscando que lá em Brasília se haja uma modificação na forma, se haja exigências mais... cobranças, vamos dizer assim, mais rígidas para que os condutores, quando saiam, estejam melhor preparados. Exatamente, estejam mais preparados. Mas também entra naquela situação que a gente pensa, né? Tu tá ali fazendo um curso, tu tá aprendendo, mas tu sai dali. Eu falo isso porque eu fui condutor, acho que tu sou condutor, acho que tu é condutora, fiz o curso de formação. E a gente sai dali, aprende coisas, mas infelizmente tu vê no dia a dia ali coisas diferentes. Então, vai muito de cada cidadão que está ali aprendendo, né? Então, com certeza eu acho particularmente que tem que haver mudança, mas também a mudança principal tem que ser daquele que está conduzindo, que está ali aprendendo e saindo dali condutor para as nossas ruas. E mesmo com as ações do Maio Amarelo, os números apontam que o resultado efetivo ainda é efêmero. Parece que as pessoas esquecem de tudo quando sentam ao volante, né, como a gente estava falando. Para mudar essa realidade, não seria o caso de insistir na fiscalização e no aumento da punição? Exatamente, é o que nós falamos anteriormente. O condutor sai dali, parece que esquece o que aprendeu. Ou então ele vai se adaptando às irregularidades que já existem no trânsito, os outros condutores vão praticando, ele vai vendo que muitos acham que o que aprende ali naquele momento é o errado. Um exemplo claro é a gente ver a autoescola. A gente às vezes está atrás da autoescola e vê outros condutores se irritando, não entendem que ali está um aluno. E quando ele sai dali, ele sai geralmente, né, a tendência é sair com aquela pouca prática, que é a prática apenas da autoescola, ele vai seguir com aquela limitação até pegar o costume. E as pessoas seguem se irritando. Então, essa falta de convívio, de respeito na sociedade. Muitas vezes a autoescola ela está na velocidade permitida naquela via. Exatamente. E as pessoas que querem passar, às vezes, vão ultrapassar essa velocidade. A falta de respeito na sociedade que nós temos em todas as áreas, o trânsito se reflete também. Sim, uma determinada via pede 80 km, algum motivo tem para exigir 80 km. Exatamente, isso entra nessa questão de consciência. O pessoal cobra a sinalização, mas não respeita muitas vezes. E até como a gente fala, essa questão, às vezes, das campanhas do trânsito, né? Tá com pressa, sai de casa antes. Em Bagé mesmo a gente sabe que agora a gente tem horários de pico, né? A gente tem a hora do rush, como em cidades grandes. Então, o horário de entrada e saída da escola, ou de manhã cedo, às vezes meio-dia, depois 1h30, 5h30, são horários bem mais complicados de andar na cidade. Então, a gente já sabe que muitas vezes tem um compromisso nesse horário, tem que sair antes, ou tem que tentar pegar uma via menos movimentada. Exatamente, tem que estar preparado para isso. O Plano Diretor de Mobilidade Urbana já prevê vias, já detectou isso em 2015, vias que estavam saturadas em determinados horários. Então, a tendência, o poder público está fazendo sua parte de melhorar, buscar as melhorias, mas a tendência, o número de veículos aumentar, as nossas ruas não tem o que a gente modificar muito em infraestrutura, não temos como ampliar as ruas do centro, por exemplo, as ruas onde estão esses movimentos, como, por exemplo, a General Osório, em frente ao Colégio Espírito Santo, ao frente ao Colégio Auxiliador, ali na Marechal Floriano, essas vias não vão ser modificadas, é uma questão histórica da nossa cidade e a legislação nos proíbe de fazer ampliações. Então,
A tendência ali nessas áreas não é uma modificação estrutural, é modificação de organizacional, né? Mas principalmente de consciência. A própria questão que a gente fala, porque são locais onde já foram colocados aqueles locais onde não é para estacionar, né? Encosta o carro, exatamente, pega a criança, no caso, na escola, e sai. E no caso de quem tem que buscar as crianças menores, vai ter que estacionar num lugar mais distante e descer do carro para... Exatamente, é a questão de consciência que aí a população não tem, e até a gente usa um exemplo com reflexo nas crianças. Tu está dando exemplo, às vezes, ao estacionar em um local proibido, por não querer deixar o carro mais longe para vir com levar ou buscar a criança. Tu está dando um exemplo para a criança que tu pode desrespeitar uma lei. Não pode desrespeitar uma placa. E às vezes tu pode estar causando um acidente, né? Porque, tipo, tu parou pro teu filho descer rapidinho, às vezes vem uma moto pelo lado, ou enfim, pode acontecer uma tragédia. Um dos problemas, Bruno, que eu sempre friso é que no trânsito parece que as pessoas entram no veículo e ficam alheias ao resto do mundo, acho que estão sozinhas. E não, tu está dentro do veículo, tu pode estar sozinho, mas tu tem que ter cuidado com o pedestre, com outro motorista. Tu nunca vai estar sozinho no trânsito. O trânsito é onde tu tem mais convívio com pessoas durante o dia do que qualquer outro local. Então, tu tem que respeitar e sempre cuidar o teu comportamento e o comportamento dos outros. Então, a questão da faixa de pedestre mesmo, né? Muitas vezes, eu sei, pelo costume que eu tenho, né? De parar na faixa de pedestre, quando venho dirigindo, para o pedestre atravessar. E às vezes a pessoa que está atrás começa a buzinar descontroladamente, né? Quando tu está tendo uma ação correta, tu está parando, sinalizando que tu parou ali para o pedestre passar, porque tu está numa faixa de pedestre. Exatamente. Tu não tem a convivência harmoniosa no trânsito e a falta de respeito, que vem desde aquele que está aprendendo, como nós falamos agora há pouco na autoescola, até o motorista mais experiente, que respeita a sinalização, é criticado por alguém, então recebe buzina por estar respeitando a lei e as normas de trânsito. Exatamente. E o radar móvel, ele foi retirado das ruas. O que levou a Secretaria a tomar essa decisão? O radar móvel, a gente pagava, né? Ele era alugado, locado, ele não é propriedade do município. E nós detectamos que ele não estava surtindo efeito, porque era uma coisa temporária. Vamos citar um exemplo na Presidente Vargas, ali com uma velocidade, a velocidade informada pela placa. O motorista não respeitava aquela velocidade, mas quando ele avistava o agente, ele reduzia, passava pelo agente com o radar e aumentava novamente a velocidade. Ou seja, era questão de metros apenas que ele respeitava. Então o município estava pagando e não estava surtindo efeito, não estava dando o objetivo que era fazer a redução da velocidade, realmente, a fiscalização. Então o município optou ainda no começo da gestão, dentro das dificuldades financeiras, por retirar o radar das ruas. E qual é a principal preocupação da Secretaria com o trânsito de Bagé hoje? Hoje a mobilidade urbana, a gente poder deixar o nosso trânsito com mais qualidade de mobilidade. E com relação à segurança, em fazer um investimento em sinalização, que nós estamos trabalhando para isso, para melhorar a sinalização já existente e ampliar. A sinalização semafórica, nós pretendemos colocar em mais vias para poder trabalhar junto com segurança e mobilidade, para que nós possamos reduzir o número de acidentes, mas também dar uma trafegabilidade melhor para os nossos condutores. Uma preocupação na cidade são os animais, principalmente os de grande porte, soltos nas vias públicas. Atualmente existe um trabalho de recolhimento e fiscalização desses animais? Como é que funciona? Existe, Bruna. A gente tem, infelizmente, ele é deficitário, porque nós ainda não conseguimos adquirir, por exemplo, um caminhão um caminhão novo, vamos dizer assim, para isso aí. O caminhão que nós temos é antigo e muitas vezes nos causa problema, a gente fica impossibilitado. Mas quando estamos com toda a estrutura para poder fazer o trabalho, existe fiscalização, nós vamos aos bairros recolher e também atuamos mediante denúncia lá na Secretaria. Mas isso também é fruto da irresponsabilidade dos proprietários, que adquirem um animal, às vezes não tem condição de manter esse animal e solta o cavalo ou a vaca para pastar na beira de estrada, sem ter a consciência que ele pode matar alguém ali. E ele responde, inclusive, criminalmente e civilmente por isso. Ele vai ter que pagar a indenização. E em caso de acidente com morte, lesão corporal, ele responde dentro do Código Penal também. E se nós aprendermos, tem a questão das infrações aqui administrativas, onde a gente recolhe o animal e para retirar só mediante pagamento de multa. E geralmente as pessoas não pagam essa multa. Então gera mais um transtorno para o município, para o poder público e, consequentemente, para a população, que acaba pagando esses animais para ficarem lá. Então até o período de 90 dias,
que é o que permite com que o município faça a doação desses animais, nós ficamos pagando um veterinário, pagando alimentação, pagando local para hospedagem, para o abrigo desses animais, tudo por conta da irresponsabilidade dos proprietários que soltam, gera um custo ao poder público, gera mais um custo a todos nós, inclusive a eles que também vão acabar pagando, e com o risco de causar um acidente podendo ser até fatal, prejudicando não só ele, prejudicando não só a vítima também, mas famílias que podem perder um ente querido por causa de uma irresponsabilidade. Quais vão ser as ações do Maio Amarelo aqui na cidade? O Maio Amarelo a gente já está em plenas atividades, nós estamos com palestras e realizações em escolas, panfletagens, nós teremos uma rústica também para chamar a atenção para o Maio Amarelo. Estará em Bagé o Fábio Melo, que é um soldado da Brigada Militar e é o representante do movimento Maio Amarelo a nível de estado. Ele estará palestrando na nossa cidade. Então, a gente buscou fazer diversas atrações, diversas ações para que nós possamos chamar a atenção de toda a sociedade. Nós fizemos também, já no começo, a nossa primeira atividade foi a realização de um curso sobre tacógrafo para fiscalização no município, porque os veículos pesados que utilizam esse sistema, inclusive para crimes, para investigar crimes, investigar acidentes, o tacógrafo pode servir. E nós fizemos um curso, trouxemos a Bagé o policial rodoviário federal Amaral, ele é policial rodoviário federal aposentado e também atuou na Polícia Rodoviária Estadual antes de ingressar na federal, para passar para as entidades de fiscalização, a própria nossa secretaria, as polícias rodoviárias estadual e federal, a Brigada Militar, o Exército e até as empresas de ônibus também, para que tenham conhecimento dos métodos do tacógrafo para poder aprimorar a fiscalização, aprimorar o seu trabalho, porque vai refletir na nossa sociedade, no nosso dia a dia, no nosso trânsito. Então, a gente investiu até nesse curso, que foi uma novidade aqui, como os participantes nos disseram lá, que foi uma novidade. Geralmente fica apenas em palestras direcionadas à população em geral, à população civil. E nós trouxemos para os órgãos fiscalizadores também. Uhum. Então, vou te agradecer, Luiz Diego, tua atenção, tua disponibilidade em estar aqui conosco conversando sobre essa importante ação que é o Maio Amarelo. Eu que agradeço pela oportunidade, fica o apelo a todo mundo que tenha mais responsabilidade no nosso trânsito, né, Bruno, que a gente, como eu disse anteriormente, repito, o trânsito tu nunca está sozinho, tu está sempre acompanhado, sempre em convívio com alguém, tu tem que ter responsabilidade e cuidado com a tua movimentação, com a movimentação dos pedestres e dos demais motoristas. Então, agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição na Secretaria de Segurança e Mobilidade. Tá bem, muito obrigada. O Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé.